Bom dia, saudação de paz a todos nossos amigos, nossos irmãos e aqueles que nos estão acompanhando. Quero primeiramente agradecer a Deus por esse dia de vida. Se houve mais um dia para nossas vidas, houve oportunidade de Deus para a minha vida e para a tua vida e para todos que hoje abriram os seus olhos e viram o dia. Houve misericórdia renovada. Sou o pastor José Nilton, estou aqui hoje para trazer uma mensagem de Deus através da TV Caipira no programa Caminhando com Deus. Agradeço a Deus também os idealizadores desse programa e colaboradores, que Deus abençoe a vida de todos. Já quero iniciar com uma oração, aqueles que puderem, fizeram uma oração, fecha teus olhos e vamos dirigir a Deus em oração e pedir a sua graça, a sua misericórdia por nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós viemos perante Ti, Senhor, primeiramente agradecer a vida e pedir perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Deus, que o Senhor venha, Senhor, nesta manhã deste dia, Senhor, que o Senhor venha entrar onde só o Senhor pode entrar. Entra nos corações, Senhor, e traz, Pai, a Tua palavra aos corações, Pai. Testifica, confirma e responde àqueles, Senhor, que estão vendo, Senhor, esta live, Senhor, que vieram ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala, Senhor, porque bem sabemos que o Senhor não dispensa, Senhor, vazio aqueles que vêm Te buscar. Então, pelo nome de Jesus Cristo, Senhor, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, te faz presente em todos os lares, em todos os corações, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Povo de Deus, tem uma mensagem, o Senhor tem uma mensagem para a tua vida, uma mensagem de esperança, uma mensagem de renovo para nossas vidas. Deus tem imenso prazer em falar contigo. Mas você só pode ouvir a mensagem de Deus através da tua fé. E a fé é uma pequena palavra, mas que tem muito poder. E como se fala em fé, se falamos em certeza, em convicção, falamos em confiança. Fé não é apenas algo que se diz. Fé é o poder que Deus nos deu. O poder que Deus deu, que através da nossa fé no Deus Todo-Poderoso é liberado. Liberado resposta, é liberado a cura, é liberado aquilo que nós buscamos. Mas é necessário crer. É necessário crer. E nesta manhã, o nosso Deus preparou uma mensagem para a nossa vida. Se você tiver com as Sagradas Escrituras, irmão, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, ou a carta aos Romanos, no capítulo 4 e no verso 18 a seguir, o Senhor tem uma mensagem para nós. Escute o que Deus tem a dizer para a tua vida. Romanos capítulo 4, verso 17, está escrito assim, diz assim o Senhor: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, chama as coisas que não são, como se fosse, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência. 19. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, e nem tampouco para
o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Foi fortificado na fé. Foi fortificado na fé porque creu a Deus. E estando certíssimo que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. E de quem a Bíblia está falando? De quem Deus está falando? Deus está falando do patriarca Abraão. Temos aqui uma palavra de fé, uma palavra de conquista, uma palavra de vitória nesta manhã. Quando a Bíblia fala como está escrito, porque nos anais da história a Sagrada Escritura deixou relatário pelos homens de Deus, inspirado pela vontade do Espírito de Deus, fala sobre Abraão. Deus pegou um homem simples que vivia numa terra onde ainda não era conhecido o Deus vivo, o Criador, o nosso Deus. Deus pega Abraão e chama ele e faz uma promessa a Abraão. O texto sagrado diz que constituiu Abraão pai de muita nação. O que Deus nos diz nesta manhã, quando Deus chama, quando Ele chama, Ele constitui, Ele faz, Ele cria, como Deus fez com Abraão. O advento de Abraão, aqueles que conhecem a palavra, conhecem a Bíblia, é muito lindo a história de Abraão, do patriarca Abraão, pai da nação de Israel. Abraão, quando foi chamado, tinha 75 anos. E sua esposa Sara tinha 65 anos. Já era avançado de idade. Deus chama agora Abraão para viver uma promessa. Deus chama Abraão e Sara e faz uma promessa. Uma promessa impossível para a lógica humana e para a ciência humana, coisa que a ciência não consegue explicar. Uma mulher já de idade avançada concebeu um filho. Mas antes dela conceber um filho, eles tiveram todo um processo, uma saga a seguir para receber a promessa. No capítulo 12 de Gênesis, vemos Deus chamar Abraão. Chama Abraão para ir. Abraão, sai da tua parentela que te farei grande, pai de nações, e te darei uma terra, tu e a tua descendência, por possessão eterna, por possessão perpétua. Deus prometeu isso a Abraão. E quando Deus promete, Ele cumpre. Você que está me vendo hoje, você nasceu sobre promessa. Você nasceu sobre uma linda promessa. Mas para a gente tomar a nova promessa que Deus temos, existe um processo, um caminho a seguir. Abraão teve um caminho a seguir. A Bíblia diz, quando Abraão foi chamado, ele ouviu apenas uma voz. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11 e no verso 8, quando Deus chama Abraão, a Bíblia diz, foi para uma terra sem saber para onde ia, mas obedeceu. A Bíblia diz que foi chamado, Deus chamou e ele obedeceu, apenas ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, e obedeceu. A Bíblia diz no livro de Hebreus que eles foi e morou nesta terra em cabana com Isaac e Abraão. A Bíblia diz, como morasse em terra alheia, ou seja, eram pessoas alheias porque eram estranhos naquela terra, na terra dos cananeus. Era estranho.
mas morava dentro da promessa de Deus. Sabe o que Deus diz essa manhã? Você tem uma promessa. E essa promessa já foi liberada para a tua vida, na tua casa. E você ainda não entendeu a promessa de Deus. Quando Cristo deu aquele grito de vitória na cruz organizante do Calvário, está consumado, ali foi liberado, delegado a vitória para o povo de Deus. Sim, para o povo de Deus. Foi otorgado o poder, a vitória na cruz. Mas só podemos tomar posse disso através da palavra de Deus e da obediência. Aquele que crê e obedece a Deus, os sinais de Deus o seguirão. Mas é necessário crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado é o nome de Jesus. A Bíblia diz que Abraão creu, segundo o texto de Romanos, Abraão creu em Deus. Ele creu em Deus, porque Deus é aquele que vivifica mortos. É muito difícil para uma pessoa crer que Deus vivifica mortos. Mas Deus, ele faz isso. Sim, em nossos tempos. Deus, ele não mudou. A Bíblia diz que Deus não mudou e ainda faz. As pessoas até dizem no coração, crê que Deus pode ressuscitar mortos, que Deus pode fazer um cadeirante levantar, que Deus pode curar um câncer. As pessoas até dizem tudo isso. Elas até declaram que crê, mas no profundo do seu coração elas não crê, porque ela vê o tamanho da impossibilidade. Mas Deus está acima de tudo isso. Eu não sei como tem sido a tua vida, como tem sido dentro da tua casa. Se você tem visto questões, situações impossíveis dentro da sua casa. Mas o Deus que criou o céu e a terra tem o poder de transformar lares, tem o poder de restaurar casamento, tem o poder de libertar o viciado da droga. Seja qual for a causa, Deus tem um imenso prazer em salvar, transformar. Sabe por quê? Porque isso Deus liberou quando enviou Jesus para aquele que crê. A cruz de Cristo é o poder de Deus para nós. Quando olhamos e entendemos que Cristo morreu na cruz para a nossa salvação, quando entendemos isso, entendemos a promessa de Deus. Louvado é o nome de Jesus. A Bíblia diz, chama as coisas que não são como se fosse. Deus chama as coisas à existência. Tudo o que teus olhos vê, tudo que há no céu, tudo que há na terra, tudo foi criado pelo poder da palavra. Você tem uma palavra, você tem uma voz. Assim é Deus. Deus criou o cosmos, os mundos, os planetas, as constelações, tudo que existimos, tudo que há nesse nosso planeta, criou pelo poder da sua palavra. É necessário nós se atentar pela palavra de Deus. E hoje Deus fala especificamente pela palavra, a Sagrada Escritura. Se atentar pela palavra. E só podemos entender a palavra de Deus através da fé e do Espírito de Deus, para entender os desígnios de Deus, as promessas de Deus para a nossa vida. Quando a Bíblia emprega a palavra, chama as coisas que não são como se fosse, é como Deus pega uma pessoa. Eu quero aqui fazer um exemplo para nós entendermos o que Deus quer dizer. Quando Deus pega uma pessoa que está num semáforo, ela está lá em situação de rua, mas aquele mesmo, ele crê que Deus pode transformar a vida dele. Mas, para a sociedade, para o mundo que nós vivemos, essa tal pessoa ela é invisível. Não há expectativa de vida, de transformação, porque não há nada para ele. Mas quando este mesmo crê no poder de Deus, na palavra de Deus,
Na cruz de Cristo, Deus pega chama como não existe para ninguém, chama, dá um banho da sua graça e coloca o seu espírito e a sua palavra no seu coração e transforma. Deus faz tudo isso. Há alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, nosso Deus. Louvado é o nome de Jesus. Chama as coisas que não são como se fossem. E nesta manhã, pergunto eu, o que você precisa de Deus? Qual é a resposta que você precisa de Deus? Qual a área da sua vida que você precisa de uma transformação? É no teu casamento? É nos teus filhos? É um trabalho? Eu não sei. Mas o Deus a qual fala esta manhã, Ele sabe. Mas para você tomar posse desta vitória, creia piamente. Creia no poder de Deus. Creia que Deus pode fazer. Creia na palavra e sendo obediente. Deus tem um imenso prazer em abençoar aquele que crê nele. Aquele que aplica no seu coração uma transformação. Não, eu não quero mais essa vida torta para mim. Eu não quero mais andar em destruição. Eu não quero andar mais desagradando a Deus pelo pecado. Mas sim, eu quero viver as promessas de Deus. Eu quero viver a vontade de Deus. Muitas vezes as pessoas buscam a Deus, elas vão nas igrejas, elas vão fazer o culto, mas elas não vão buscar o Deus do culto. Elas fazem campanhas, elas não faltam, mas elas não buscam por amor o Deus do culto. E o culto nosso é da hora que nós acordamos. Quando estamos em uma congregação, devemos adorá-lo a Deus. Sabe por quê? Porque quando adoramos, quando buscamos a face de Deus, com um coração voluntário, por amor de Ele ser Deus da nossa vida, é liberado as bênçãos de Deus. E há um processo. Abraão passou um processo. Quando Deus chamou Abraão, ele foi para uma terra sem saber para onde ia. Ele saiu de uma terra longínqua, saiu de Ur dos Caldeus, atravessou várias terras até chegar a Canaã. Ele atravessou a região chamada Mesopotâmia. Abraão andou quase 1000 quilômetros. Se formos hoje, geograficamente, ver as divisas que há em país, Abraão passou cerca de 7 países. Mas como não tinha isso, Abraão atravessou uma região, passou por desertos, escaldante. Deserto é lugar vazio, é lugar de não ter nada, é um lugar de frio à noite, um lugar de animais peçonhentos. A Bíblia diz que Abraão creu tanto na palavra de Deus que ele foi. Eu não sei onde é, mas eu creio em Deus. Eu creio na palavra de Deus. A Bíblia diz que Abraão foi, chegou. E quando chegou em Canaã, a primeira coisa que Abraão foi, e Abraão não foi só, foi com Sara e com seus nascidos de casa. Foi uma caravana que veio de Ur até Canaã. Atravessaram desertos. E a primeira coisa que este homem fez, ele erigiu um altar. No capítulo 12 diz que Abraão levantou um altar para adorar a face de Deus, para sacrificar a Deus, para ofertar a Deus. No capítulo 2 fala que Abraão levantou 2 vezes, 2 altares em lugares diferentes. Abraão levantou um altar, a Bíblia diz, nos cavalos de Mamré, debaixo dos cavalos de Mamré.
Abraão depois levantou o altar entre Betel e Entiaia e adorou. E a Bíblia diz que ele invocou o Deus vivo. Sabe o que Deus diz nesta manhã? Nessa tua caminhada, nesse teu deserto, talvez você esteja passando por um deserto, por uma luta, mas você crê em Deus? Se você crê em Deus, você não vai cair nesse deserto, não. A Bíblia diz que Deus, Ele nos assiste, Ele não vê Deus. Deus não perdeu o controle de nada. E este homem, avançado de idade, chegou aonde Deus o conduziu. Abraão, ele não tinha a tecnologia que nós temos hoje, não tinha um GPS, não tinha um transporte, não tinha nada disso, não tinha recursos modernos. Abraão só tinha a palavra de Deus. Abraão só tinha a suficiência da palavra de Deus e chegou ao seu destino. O que Deus diz nesta manhã para a tua vida: você pode estar passando dentro de um deserto difícil, você pode estar passando dentro de uma injustiça, mas se você ouve a palavra de Deus, se você escuta Deus, Deus te conduzirá e você sairá desse deserto. Abraão atravessou com uma família, com uma caravana. E Deus constituiu Abraão como pai de muitas nações. Deserto. Deserto é um lugar difícil. A Bíblia diz, em Oséias capítulo 2, verso 15, que Deus, ele atrai a pessoa para o deserto para falar o coração, muitas vezes. Oséias 2,15 diz: eu atrairei ao deserto e falarei ao coração. Dentro da luta é quando ouvimos a voz de Deus. Mas dentro da luta e do deserto, se não temos Deus, ficamos prostrados. Porque a nossa luta é contra nós mesmos, contra o pecado que mora na carne e contra o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo. E eu quero dar um aviso, como ministro de homem de Deus: não dê margem para o inimigo, não dê legalidade para o inimigo. Todas as ferramentas que o inimigo quer usar contra a tua vida já está em você, que é o pecado da carne. O que Deus nos liberta é a alma, é o entendimento. Mas a carne nossa, ela é inclinada ao pecado. Então, não tem inclinação ao pecado. Porque as ferramentas que o inimigo quer nos derrubar através do pecado. Pague o preço, mas seja obediente a Deus. Renuncie coisas. Deus nos quer no seu altar. Abraão esteve no altar. Abraão invocou o nome de Deus quando chegou ao seu destino. E qual altar que nós deveremos estar? Altar é sinônimo de sacrifício. Altar é sinônimo de sacrifício, de oferta. E qual o sacrifício? Qual o sacrifício que nós devemos fazer? Sacrificar a nossa vontade, sacrificar a vontade do nosso eu. Se você quer ter a plenitude de Cristo na sua vida, pegue a cruz de Cristo e siga Cristo. A cruz significa morte, morte para o pecado, simboliza morte para o pecado, expiação do pecado, propiciação do pecado. Temos que estar em Deus. Este homem, atravessando um processo, chegou e erigiu o altar. Deus chamou um homem simples num lugar onde ninguém conhecia Deus. Deus do céu olhou para baixo e viu e achou Abraão. Achou Abraão e constituiu ele pai de muitas nações. Deus, neste exato momento desta palavra, Deus olha do seu santo trono. E Deus
conhece o teu coração. Eu creio que Deus está falando contigo. A Bíblia diz em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso de 9, Deus tem este fundamento e este selo. Ele conhece os que são seus. Ele conhece o que são seus. Deus te conhece. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua luta. Deus te assiste. Sim, Deus conhece o que são seus. Louvado é o nome de Jesus. E Abraão, o verso 18 diz, o qual em esperança creu contra a esperança. O que vem a ser o que Deus fala aqui na sua palavra? Creu contra a esperança. Deus chamou Abraão e prometeu a terra. Deus prometeu dar um herdeiro. Mas na lógica humana, isso é contra a esperança. Primeiramente, Abraão saísse da sua terra e chegasse com todos ao lugar, ao destino, era algo impossível. Se no meio da caravana não tivesse baixa, alguém morresse, ou ficasse doente, ou fosse assaltado por salteadores no meio do caminho. Mas a esperança que Abraão teve, não é a esperança que nós temos, ou alguém que prometeu. Não. Ou é a esperança do final do mês receber o salário. Não é essa esperança. Ou é a esperança de um médico dar um bom diagnóstico de uma doença. Não. A esperança é Deus. A esperança se chama Jesus Cristo. É a nossa esperança, a nossa suficiência. Creu contra a esperança. Porque Abraão tinha tudo, olhando na ótica humana, pelas coisas humanas, pelas coisas rudimentares da época. Abraão tinha tudo para fracassar e não chegar ao seu destino. Mas ele creu. Sabe o que Deus disse amanhã? Dentro do teu deserto, dentro da tua labuta, da tua luta, creia em Deus. Creia em Deus. Louvado é o nome de Jesus. E diz o texto, e não enfraquecendo na fé, mas não atentou para o seu próprio corpo amortecido. Abraão, ele não se atentou pela fraqueza do seu corpo, porque ele saiu de 75 anos, e com 99 anos, Deus faz novamente a promessa, e veio a palavra do Senhor, a Bíblia diz. Veio a palavra do Senhor para Abraão, Abraão, tu serás pai, e Sara será mãe. Abraão creu. Abraão não enfraqueceu pela promessa, a Bíblia diz. No verso 18 de Gênesis fala que Abraão, quando estava no calor do dia, estava na sua cabana, 3 homens aparecem para Abraão. 3 homens aparecem. E um desses 3 homens, a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Abraão. E Abraão creu. Abraão creu. E um deles falou a Abraão, que tu serás pai, e Sara será mãe. A Bíblia diz que Sara não se atentou pelo amortecimento do seu ventre, ou seja, pela idade avançada. Deus prometeu e cumpriu a Sara, onde os tempos das mulheres já tinham cessado. Sara engravidou e teve Isaac. Sara teve Isaac fora de tempo. Sabe o que Deus me impulsou a dizer hoje? O tempo já passou. Deus não precisa de tempo. Deus está acima de tempo. Deus não precisa de lógica. Deus não precisa do empurrãozinho do homem. Deus não precisa da sorte. Deus está acima de tudo isso. Deus não precisa de tempo, de a economia está boa, o emprego vai estar bom. Deus não precisa de nada disso. Aonde as chances, as portas já se fecharam, onde passou o tempo, aonde a oportunidade que o homem te deu já passou, Deus não precisa disso. Deus está acima de tudo isso.
Deus, Ele abençoa fora de tempo. Deus não precisa nada disso. Mas nós precisamos, e o que nós precisamos está no centro da vontade de Deus, está no centro do querer de Deus, está no centro da sua palavra, para Deus fazer. O primeiro passo é o arrependimento. Diga no seu coração hoje, diga com fé: eu quero mudar a minha vida. Eu quero parar de sofrer. Eu me arrependo das coisas erradas que eu fiz. E eu quero entregar a minha vida para Cristo. Aonde você estiver. Se você tem isso no teu coração, se você crê piamente nisso, os céus se atentam para isso. Deus se atenta para isso. Toma posse da tua palavra. Toma posse da palavra que Deus está liberando na tua vida. Comece hoje a transformação de Deus através da tua fé. Diga no coração: eu creio que Deus fará tudo novo na minha vida. Eu creio que haverá restauração dentro do meu lar. Eu creio que o meu filho vai abandonar esse vício. Eu creio em Deus, porque eu creio no sangue de Jesus. Não sei quais as lutas que vocês vêm passando, meus amados, vocês estão vivendo, mas creia que Deus nesta manhã está visitando a tua casa. Creia que Deus nesta manhã está trazendo intervenção para a tua casa, para a tua vida. Creia. Fé é poder de Deus. Um homem que creu contra a esperança, Abraão, saiu deste lugar. Saiu com uma promessa, velho de idade, a sua esposa velho de idade, com uma promessa de uma terra estranha, e tomar posse dessa promessa, e uma promessa de um filho, algo impossível, mas Deus fez. Sabe para quê? Deus pega caso perdido. Escute, Deus pega caso perdido para fazer, para transformar, para salvar, transformar, para que Ele seja glorificado, exaltado, através da tua vida, na restauração da tua vida e da tua família. Deus tem um imenso prazer em transformar. Diz o texto sagrado: e não enfraqueceu na fé, não se atentou pelo seu próprio corpo já amortecido, ou seja, já avançado. Diz o verso 20: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. A situação, o momento em que Abraão vivia, ele não duvidou. Tudo apontava, se ele tivesse olhado pela ótica humanamente, ele não olhou assim a Abraão, ele não duvidou, porque quando ele ouviu a palavra de Deus. Então Deus fala nesta manhã, através da sua palavra: não duvide das minhas promessas, aleluia. Não duvide do que eu posso fazer na tua vida. Não duvide o que eu posso fazer dentro do teu lar. Sinto no coração dizer: não duvide, mas creia. E a Bíblia diz que Abraão foi fortificado, e quando ele olhava nas coisas impossíveis, o que fortificou ele foi a fé. Foi a fé, dando glória a Deus. É muito lindo, eu vou ler de novo esse versículo. Foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Sabe o que eu entendo que é lindo? Abraão creu e foi dando glória a Deus, ou seja, foi adorando a Deus, foi invocando, porque quando ele chegou em Canaã, a Bíblia diz, fala duas vezes em Gênesis 2, invocou o nome do Senhor, invocou a face de Deus. Amados, é na adoração a Deus, aleluias, é buscando a sua face em tempos de dificuldade,
é buscando a Deus, é fazendo renúncias e aceitando esse Deus Todo-Poderoso que tanto nos ama. Nunca diga no coração, mas se Deus existe, por que eu passo tanta luta? Talvez você não entenda as tuas lutas. Talvez você não está entendendo nada. Talvez você tinha tudo sob o controle, tudo saiu do controle, você não errou nada. Mas se você crê no Deus que fala contigo, Deus não perdeu o controle do universo. Deus não perdeu o controle do vento. Deus te ama e Deus tem prazer nesta manhã em abençoar a tua vida e trazer tudo novo e fazer uma nova história. Aleluia, rabaxoia, nabiaçuia, camanhana, maçuia. Deus tem o prazer. Toma posse desta palavra. Toma posse desta manhã. O Deus que transforma. O Deus que vivifica. O Deus que chama as coisas que são como se não fosse. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que quer fazer morada na tua vida. Para finalizar, estamos acabando. Verso 20. Assim foi ele também imputado com justiça. Ora, não só por causa dele, ou seja, de Abraão e sua família. Está escrito, mas também foi tomado em conta por nós. Tudo foi escrito nos anais e relatado que Deus fez e Deus faz. Nesse dia de hoje, nesta manhã, essa palavra cumpre na vida de alguém. Em algum lugar, não somente nesta live, mas essa palavra cumpre. Todo dia a palavra de Deus cumpre, todo dia a promessa de Deus cumpre. Então toma posse da tua palavra. Eu quero aqui fazer uma oração para a tua vida. Louvado é o nome de Jesus. Quero deixar o número do meu WhatsApp, se você precisar de uma oração, você deixa seu pedido que vamos apresentar a tua vida em oração. Anote aí, 19, que é o prefixo, 19 988 25 9287. 19 988 25 9287. Faça seu pedido de oração, estaremos apresentando a sua oração. Mas toma posse dessa palavra. Quero aqui, antes de encerrar, agradecer a Deus. Quero agradecer a TV Caipira, seus colaboradores, os diretores, toda a produção desse estúdio da TV Caipira. Deus abençoe a todos e a todos que estão me ouvindo. Quero fazer uma oração antes de terminar. Ore comigo. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, creio que a Tua palavra ela não cai por terra, Pai. Que a Tua palavra cumpre, Senhor. Que a Tua palavra tem eficácia, Pai. Pai, aqueles que ouviram, Senhor, que o Senhor guarde, Pai, na Tua sombra, no Teu esconderijo, Pai. E que a Tua palavra que foi semeada, Senhor, que ela venha frutificar, meu Pai. Que esta pessoa que recebeu, ela venha testemunhar, Pai, a maravilha, o cumprimento que Deus fez. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado na terra dos viventes. Que o nome de Jesus Cristo seja exaltado na tua vida. Pelo nome de Jesus Cristo, eu ministro a bênção sobre a tua vida, sobre esta semana. Toma posse. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.